A simple hello could lead to a million things. Ladies and gentlemen, a very pleasant morning to one and all joining today's auspicious meet. I am Sheikh Dawood, grandnephew of Dr. APJ Abdul Kalam and co-founder of Dr. APJ Abdul Kalam International Foundation. The day the power of love overrules the love of peace, the world will know the peace. Today is the glorious occasion of the 89th birthday of former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. We are extremely honored to have with us an esteemed dignitary, His Holiness the Dalai Lama, who has kindly trusted to impart this noble task on working together for a peaceful world. Now, I would like to request my brother Sheikh Salim to give welcome address. A very warm welcome and greetings to one and all present here today. On this most auspicious occasion, the 89th birth anniversary of our beloved People's President, Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam, I am overwhelmed with feelings of happiness and pride. Your Holiness, it is indeed our great honor and privilege It's coming, that we going. have Not, constantly the not chief going, guest not of coming. the event. Here you are extremely occupied day and night with hundreds of activities dedicated to bring about peace and welfare for the youth. Being with you here virtually today is one of the happiest and proudest moments of my entire life. I am confident that this is an exciting moment Is not the only for connection the here youth, that is but not good? also for all participants present here online from India and across the globe who are watching this program live. Most notably, our student friends gathered here today from various parts of the world. Dr. Is Kalam here said, the dream of connection, a Lobza? peaceful world where people can live in a harmony. I would like to quote his famous phrase, where there is a righteousness in the heart, there is a harmony in the home. When there is a harmony in the home, there is a order in the nation. When there is a order in the nation, there is a peace in the world. And this auspicious occasion and the prevailing global scenario, the theme I'm Zero sorry, I'm Tolerance not. for Covid-19 to be Desculpa, eu não estou celebrated escutando this nada da year. tradução. Very apt and eagerly look forward to your enlightening address. With great pride and joy on behalf of my Is mother, this here the that is APJ not Kalam good? International Foundation and House of Kalam, Rameswaram, wholeheartedly welcome you on this 89th birth anniversary celebration of Dr. Kalam. Thank you very much, Your Holiness. We kindly request you to grace the occasion and address the gathering. No. No. Thank you. Which one? Just a moment. I changed it. Ka. Okay, now it's come. Desculpa, eu não estava escutando nada. Friends, Respeitável amigos, I feel great honor eu me sinto muito honrado em falar alguma coisa. Abdul Kalam Samare. Dr. Abdul Kalam, que é o Since I came India as a refugee, desde quando eu cheguei aqui na Índia como refugiado, on the other hand, I longest guest of Indian government. do qual e como eu me considero Came o hóspede mais antigo aqui na Índia do governo indiano. with the legislation. Quando eu cheguei aqui, quando a primeira vez vim aqui na Índia em 1955 para uma comemoração do Ajanta Buda, Radha Krishna and so on, e tinha president and todos os presidentes e primeiros ministros que eu tive a oportunidade de conhecer, todos esses me acolheram muito bem. Kasanda Abdul Kalam. He something special significance. E Dr. Abdul Kalam foi uma pessoa muito significativa. Normal education, Desde criança, have interest about science. desde criança ele teve uma educação muito especial e ele era muito interessado em ciência. When I met him, he's a very gentle, really not artificial as a dignity, but by nature.
Ele era uma pessoa muito especial, muito gentil, não uma gentileza artificial, mas era realmente uma natureza gentil inata que ele possuía. One opportunity to discuss about him, or E hoje nós temos a oportunidade de discutir sobre ele. 1,000-year-old India's culture. E India na cultura especial indiana de milenar, uma coisa especial é a harmonia entre a religião. E, position. e a posição dessa harmonia intra-religiosa, entre todas, a harmonia entre as religiões aqui na Índia, especialmente com os muçulmanos. E eu, do meu ponto de vista, Índia é o exemplo de que a harmonia entre as religiões é possível. Nesse país Christian, Judaism, que já tinha essa harmonia entre as religiões há mais de 3.000 anos, e depois chegaram as outras religiões e as maiores religiões, tradições religiosas do mundo coexistem together, juntas harmoniosamente na Índia, e em algumas ocasiões aprendendo uma das outras. today I feel great honor to talk about him, then general Indian as a culture. E hoje eu sou muito honrado em falar, sou muito feliz em poder falar sobre ele e sobre a cultura indiana. I always love discuss. Eu sempre gosto de ter uma discussão com as pessoas, discutir, falar ou argumentar com as pessoas e ter algumas discordâncias que assim eu posso argumentar. Which come from Nalanda. Desde que a nossa tradição budista tibetana provém da tradição de Nalanda, e sempre nós discutimos, debatemos e argumentamos. Nós usamos a abordagem lógica, da lógica, para fazer esses discursos. E nós nunca dizemos, sempre dizemos sim, sim, sim. Em vez de sim, 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 nós dizemos por quê, por quê, por quê. Nós questionamos sempre. I keen to some discussion, some argument. Okay. Now, India, generally, I always say, 1,000-year-old, about a 3,000-year-old India's tradition, ahimsa, karuna. You see this? A tradição especial aqui na Índia, há mais de 3.000 anos, é a ahimsa e a karuna. É uma coisa maravilhosa que devemos continuar cultivando essa ahimsa, essa karuna, o amor afável e a não violência. Desde que essa Ahimsa and karuna, meantime, utilize logical approach. E algumas vezes para compreendermos bem esse amor afável, essa não violência, algumas vezes devemos usar o raciocínio lógico. Do meu conhecimento, eu acho que a Índia foi um dos países que produziu mais lógicos, e a maioria dos livros aqui na Índia são constituídos de lógicas. E Buda mesmo, ele instigou os seus seguidores a aceitar os seus ensinamentos, as suas palavras, através da lógica. The concept of shamatha, E a outra coisa que nós devemos é treinar nossa mente
em Vipassana, Shamatha em Vipassana, que esse conceito também já existe aqui na Índia há mais de 3.000 anos. Essas é um dos maiores tesouros que a Índia possui, essa cultura milenar. Well-being of humanity on this planet. E há muitos problemas. Such as the violence, Os problemas que enfrentamos hoje no mundo, principalmente a violência, é devido à falta de karuna, de compaixão. Então, essa tradição milenar aqui da Índia, esses conceitos milenar da Índia, relevant to today's world. é muito relevante no mundo atual. You see, expressing one of my commitments is try to revival of these ancient Um dos meus compromissos, dentre os 4 compromissos da vida que eu tenho, um dos meus compromissos é tentar reviver essa cultura milenar da Índia, e principalmente a ahimsa, a não violência. try to E transform E também, quando nós fazemos uma meditação profunda, tentar construir uma mente pacífica, porque a nossa mente é muito perturbada pelas aflições negativas. information come from this resistance, but we should take as academic. Embora todas essas informações venham de livros, de tratados religiosos, mas esses conceitos devem ser tratados como temas acadêmicos e não como religiões. Academic subject. Nós, todas as vezes que eu falo dessas coisas, eu falo sobre como um tema acadêmico, que são temas que porque são temas que é relacionado a todos os 7 bilhões de pessoas, todos os seres humanos, que todos os seres humanos querem a felicidade e não querem o sofrimento. Então, a ahimsa e a karuna é muito importante. Então, deve ser esses 2 temas, conceitos indianos, devem ser tratados como um tema acadêmico. So now I would thank you, Holiness, for your wonderful speech. Muito obrigado, Sua Santidade, pelo a sua palestra, seu conselho maravilhoso. E Sagarika from India. eu gostaria de começar as perguntas com Sagarika, da Índia. I'm Sagarika from India and I study in Aditi University. Thank you. Bom dia, Santidade. Eu sou Sagarika da Índia, eu estudo na Universidade de Delhi. E muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa. A minha pergunta pode uma pessoa, uma família comum pode criar um impacto em direção à paz mundial? Now, certainly, yes. Like Mahatma Gandhi, individual person in South Africa, as one individual person, Por exemplo, é claro que sim, porque Mahatma Gandhi, por exemplo, era uma pessoa uma única pessoa, e ele semeou a não violência, e essa não violência que ele semeou teve um impacto até mesmo na África. like South African Nelson E nós temos um exemplo que seguiu esse caminho da não violência. Na África teve Nelson Mandela e na América Martin Luther King. Mahatma Gandhi, Primeiramente foi o Mahatma Gandhi, como uma única pessoa, e ele não usou as forças militares para propagar a não violência. logically, we are part of humanity. Eu acho que, logicamente,
somos parte de uma humanidade e alguns movimentos devem começar por uma única pessoa. Não é necessariamente que comece de um grupo. Por exemplo, você, uma pessoa, você que pertence a uma cultura que tem um país que tem uma cultura enorme, você pode trazer uma contribuição para a respeito da paz da mente pacífica e, finalmente, a paz mental, a paz mundial, quer dizer. Good morning, Your Holiness. A segunda pergunta é Study in the Stanford International School. Shrinidhi da Índia. To participate in this Muito obrigada, Sua Santidade, por participar desse evento. Minha pergunta é, Dr. Abdul Kalam tinha dito que, com essa velocidade que os danos estão ocorrendo, a Terra seria habitável por mais 30 anos. Que medidas ou direções os jovens deveriam empreender a fim de preservar o planeta para uma geração futura? É correto? Modern education Infelizmente, a educação moderna concerned about material value. que é orientada a um desenvolvimento material, e, infelizmente, elas não falam, a educação moderna não fala da paz mental. Então, ela só fala da tecnologia e assim por diante. E isso desenvolve apego, ganância, e de querer mais e mais. Ultimately, sort of also to think oneself. E isso, consequentemente, nos faz desenvolver uma mentalidade egoísta uma mentalidade egoísta imbuída o desejo de querer mais, de subjugar os outros, de dominar os outros, e isso induz a violência. You see, no hesitate, use violence. E podemos ver que muitas comunidades eles não hesitam em usar a violência para obter o que eles querem. Peacefully exist. As Abdul Kalam. Como o senhor Abdul Kalam disse, e eu sou muito de acordo com o que ele disse, com sua declaração. Since you say later part of 20th century, now more and more people now showing. Mas nesse século XXI, About our inner peace. não, na última parte do século passado, alguns cientistas começaram a interessar na paz interna. E muitas outras pessoas também começaram a pensar, a desenvolver uma paz mundial relacionada às pessoas, a tudo. No início do século passado, eles não pensavam nessa paz interna. Mas no final do século e no início desse século, no final do século passado, no início desse século, alguns neurologistas eles começaram a pensar no impacto que a sexta mente pode dar à vida das pessoas. Porque, em geral, a nossa mente está desenvolvida
é desenvolvida em base às 5 consciências primárias, aos nossos olhos, às nossas sensações estimulantes, ao nosso olfato, ao nosso ouvido. Essas são as 5 consciências sensoriais. E não é desenvolvida a sexta consciência, que é a sexta mente. Em todas as emoções negativas, tipo raiva e assim por diante, é relacionada à nossa sexta consciência. E se como essa consciência não é desenvolvida, então não tem como diminuir não tem ferramentas de como diminuir essas emoções negativas. Como os cientistas dizem, em geral os cientistas dizem que nós somos animais sociais e todos os animais sociais, por natureza, eles têm uma preocupação com os outros. Sense of concern of your community from birth. E visto que nós somos parte desses animais sociais, desde pequeno, desde quando nascemos, nós sobrevivemos pelo cuidado que os outros têm para conosco. É uma natureza biológica, de sobrevivermos pelos cuidados dos outros. E que os outros também têm cuidado com nós, em geral. Por exemplo, em nossa comunidade, se nós temos uma comunidade afável que tenha cuidado conosco, a nossa família também será feliz. Assim como nós somos bebês, como nós nascemos, nós dependemos do cuidado da nossa mãe, dos nossos familiares, dos nossos amigos e assim por diante. Sem esses cuidados preliminares, não tem como nós sobrevivermos. E isso nós não estamos falando de religião e nem de outras vidas, estamos falando simplesmente de como nós sobrevivemos quando nascemos. Infelizmente, como nós podemos ver, como o Sr. Abdul, no mundo atual, como o Dr. Abdul Kalam disse, a vida material, a vida material, a vida projetada somente no materialismo, cria muitos problemas para conosco e para todos. E, além disso, nós temos também o aquecimento global. Isso é uma coisa muito séria. E muitos cientistas e ecologistas, eles dizem que a velocidade que o aquecimento global está enfrentando é muito séria. E eu acho que eu li em alguma notícia que diz que o mês passado, em setembro, foi o mês mais quente do mundo. The whole world now come to near the end of the world. Do meu ponto de vista, eu acho que nós estamos caminhando para o final do mundo. Isso é de acordo com a epistemologia budista, dos tratados indianos. Tem o aquecimento, tem o derretimento das galáxias, tem das geleiras, o derretimento das geleiras, e depois tem o final do mundo. Isso podemos ver, é uma coisa que nós estamos enfrentando atualmente. E alguns dos meus amigos me disseram
alguns expertos, expertos em ecologia, eles dizem que muitos, com esse aquecimento global, nas próximas décadas, muitos lugares onde tem rios, hoje rios enormes, se tornarão desertos. Mesmo que isso seja assim, chegou um momento em que nós devemos prestar atenção na ecologia e na paz mundial. Não é que porque isso o mundo está caminhando para um final que nós devemos cruzar os braços e não fazer nada, mas devemos devemos construir um mundo pacífico, devemos lutar para construir um mundo pacífico e devemos fazer o possível para preservar a parte que é importante para a ecologia. O tempo em que se usava as forças militares é uma coisa passada, é uma coisa antiga. Não devemos mais pensar aqui, devemos pensar em construir um mundo futuro pacífico. Então, esses conceitos indianos, milenar, karuna, é muito importante. Nós temos a terceira pergunta. My name is Aidan Clark from the UK. Eu sou British Academy Coulsdon. Thank you, Your Holiness, for Aidan Clark, dos Estados Unidos. Muito obrigada, Sua Santidade, por dar-me essa oportunidade de participar nesse programa. Como se consegue ficar em um estado pacífico quando há tanto sofrimento no mundo? Violence or problem Muitas das violências e os problemas que estamos enfrentando é essencialmente a nossa própria criação. E consequente, e logicamente, se nós somos os criadores desses problemas, nós devemos criar uma vida pacífica. E para criar uma vida pacífica, a mente pacífica é muito importante, a paz mental é muito importante. E nesse ponto, a psicologia antiga indiana diz que um medo constante e uma raiva constante destrói a nossa paz mental. Uma mente compassiva nos traz paz mental e consequentemente, diminui o medo e a raiva em nossa mente. E em lugar dessa raiva e desse mente, nós geramos uma mente compassiva e temos mais compaixão para os nossos vizinhos, a nossa família e a nossa comunidade e assim por diante. Eu mesmo, de minha própria experiência, eu digo que eu sempre penso em todos esses 7 bilhões de pessoas como meus irmãos e irmãs. E em base a esse pensamento, eu tento tento promover a unicidade humana. A diferença baseada em religião e cor e assim por diante, isso é uma coisa secundária. Mas a primeira coisa que nós devemos desenvolver é essa desenvolvidade que nós somos irmãos e irmãs. Onde quer que eu vá, eu sempre penso e encontro as pessoas, eu sempre penso que esse é meu irmão e minha irmã. E esse pensamento me ajudou muito a trazer uma paz mental. Se nós analisamos profundamente, nós veremos que todos os seres humanos somos nossos irmãos e irmãs.
Mas, infelizmente, a nível secundário, nós criamos as distinções baseadas em cor, religião, nações e assim por diante. Mas isso é uma coisa secundária. Nós devemos aprender a ver que, basicamente, a nossa natureza humana básica, somos todos irmãos e irmãs, porque não queremos os sofrimentos e queremos a felicidade. Biologicamente, somos todos iguais. Nesse ponto de vista, nós somos irmãos e irmãs. Por exemplo, você, por exemplo, quando era criança, você fazia distinção entre baseados em na cor e na religião e na nação. It's the same country, rich and poor. E, infelizmente, essas distinções acontecem mesmo com indivíduos de um mesmo país. Mas quando as crianças são crianças, você mesmo pode ter experienciado isso, que quando vocês todos brincavam todos juntos sem essas distinções. Now that, through education, now we must promote, we must Mas isso é uma coisa que nós devemos cultivar. Por meio da educação, devemos cultivar essa sensação de unicidade humana. we have to emphasize the concept of oneness. Nós devemos enfatizar esse conceito de unicidade humana, de uma única Australia, Cooper. humanidade. My name is Tiffany. A próxima, I'm a grade 6 student from Eric Chase Primary School. o próximo é Cooper, da Austrália. Muito obrigada, Sociedade Dalai Lama, por dar-me essa oportunidade, dar-me a oportunidade desse programa e fazer minha pergunta. É possível alcançarmos paz mundial? E como as crianças que crescem no mundo de hoje podem contribuir para um mundo mais pacífico? Ok. Ultimamente, a unicidade humana é o fator crucial. Nós podemos ver que, na Europa, no século passado, eles se matavam uns aos outros, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Under the leadership of No final da Segunda Guerra Mundial, onde a França era onde o general Decoux, Charles Decoux, antes a França e a Alemanha brigavam e se matavam entre os, mas o general Decoux, que foi um general político estadista francês que liderou as forças francesas, ele juntamente com outras pessoas desenvolveram a União Europeia, que depois dessa União Europeia foi criada, não teve mais essas brigas, essas guerras entre eles e diminuíram essas matanças entre eles. Então, devemos, baseado nesse exemplo da União Europeia, futuramente se poderia desenvolver a União Asiática, a União da América Latina e assim por diante. some kind of union. Do meu ponto de vista, eu acho que essa união seria muito útil entre nos continentes. E, por exemplo, aqui na Ásia, fazer uma grande união incluindo o Japão, Vietnã, Burma e a China e entre outros. Eu acho que seria muito benéfico. Eu acho que, ao nível prático, é muito útil. Genuine union. Uma vez que
uma vez que se desenvolve essa união entre os países, uma união genuína entre os países, não tem mais brigas, guerras e assim por diante. Vão todos ajudar umas às outras. Infelizmente, muito dinheiro é gastado para desenvolver as armas nucleares. Mas devemos mudar esse pensamento antigo. Continent, each individual have also the potential. Cada indivíduo único tem o potencial para começar a criar essa união, como eu mencionei antes. Cada indivíduo único é importante para criar essa união entre os países no seu próprio continente. Você é jovem e vocês devem trazer novas ideias vocês não devem copiar a geração antiga, que eles enfatizaram muito a guerra e a briga, e é uma coisa passada, antiga. Mas como uma pessoa jovem, deve desenvolver novas ideias para isso. Como eu mencionei, de novo, nós, quando somos crianças, não diferemos. Quando éramos crianças ou quando vocês são crianças, vocês não têm essa divisão baseado em nação e entre outros. Então, você me perguntou o que as crianças, como que as crianças podem fazer para contribuir para o mundo pacífico. Então, vocês devem falar, vocês devem conversar uns com os outros sobre como construir esse mundo pacífico e gerar novas ideias. Por exemplo, um outro problema é que, por exemplo, aqui na Índia tem essa lacuna enorme entre pobres e ricos. E aqui na Índia tem esses pobres que sofrem muito. Isso é um sofrimento que não seria necessário. Então, a parte da Índia que é mais rica deveriam esforçar para diminuir essa lacuna. Question from Varshini from India. Agora, uma outra pergunta é de Varshini, da Índia. From India, and I'm doing my 12th standard in Seydou Bhaskara School. Bom dia, Sua Santidade. Minha pergunta para o senhor é: came to this world with only one intention, that is to bring peace. Budas e assim por diante chegaram nesse mundo com um único objetivo, trazer paz. To achieve world peace. Thank you. Mas eu acho que ainda nós não obtivemos essa paz que esses grandes mestres do passado veio trazer para o mundo. É possível, segundo o senhor, é possível que nós conseguiremos realizar os desejos desses grandes mestres? Frankly speaking, falando francamente, no tempo de Buda, existiam pequenos vilarejos, pequenas comunidades. Naquele tempo não tinha o conceito de internacional, mas atualmente, por causa da economia global, não existe mais uma fronteira entre as nações. E, devido às tecnologias desenvolvidas, nós somos muito mais cercanos uns dos outros.
falando sobre a respeito da Índia, a Índia é uma grande nação. E, vocês futuramente devem construir uma harmonia entre os países, com os países vizinhos. Now telling us A realidade está nos dizendo que nós devemos trabalhar juntos. E, para isso, eu penso sempre na educação. too much self-centered I. E diminuir mais esse conceito de autocentrismo, de egoísmo, que pensa somente em mim. See, now E, about mind. nesse ponto de vista, eu menciono os físico-quânticos, que eles dizem que existe uma grande diferença entre a aparência e a realidade. A aparência é uma coisa que Which we develop a aparência é aquilo que nos faz desenvolver o apego e o medo e entre outras emoções negativas, mas essas emoções negativas são só desenvolvidas em base às aparências. Se nós analisamos profundamente, nós podemos encontrar inimigos e coisas bonitas e assim por diante, porque estão todos nesse ponto de análise, tudo isso são partículas. Então, essas nossas emoções negativas são todas baseadas na aparência, aquilo que nós projetamos. São todas projeções mentais, nossas projeções mentais. Nós devemos aprender a analisar ao nível último, ao nível profundo. emotion based on Eu sempre digo que todas as destruções, as emoções destrutivas, são todas baseadas em aparências. Essas emoções negativas são existem a um nível de aparências, enquanto a Karuna e a Ahimsa são baseadas em um nível profundo. Se nós cultivamos a Ahimsa e a Karuna em base à meditação, essas são baseadas, essas são fomentadas porque existem, fazem parte da nossa natureza humana básica. Não, essas emoções positivas não são baseadas nas aparências. Ninguém fala que devemos meditar, ninguém fala para nós meditarmos sobre a raiva, cultivarmos a raiva. Porque essas emoções negativas são aparências. further increase, such as karuna. Então, baseado nas emoções, baseado nas meditações das emoções positivas, que é a compaixão e o amor afável, a não violência, então isso gradualmente incrementará na nossa mente. Try to develop a more compassionate mind through constant think, and that is called meditation. Aquilo que nós chamamos de meditação é meditar, se familiarizar com os conceitos positivos. E uma vez que esses conceitos positivos fizerem parte básica da nossa mente, automaticamente a raiva e as emoções negativas se eliminarão. Nós devemos tomar esses conceitos como temas acadêmicos e não como religião, conceitos religiosos. E se nós pegamos isso como conceitos acadêmicos, nós desenvolvemos uma mente pacífica e, consequentemente, uma pessoa pacífica e muito pacífico. Sua Santidade, meu nome é Sasha
da Inglaterra. E muito obrigado por dar-me essa oportunidade de participar desse evento e colocar a minha pergunta. Sua Santidade, minha pergunta é: durante essa pandemia do coronavírus, como nós, estudantes, podemos superar espiritualmente e mentalmente essa doença? E como podemos ajudar os outros? Already, in this country, the number of people who got that sick quite high. Eu acho que aí na Inglaterra o número de pessoas que pegaram essa doença é muito alto, mas ao mesmo tempo as pessoas que se curaram dessa doença é muito alto. Medical scientists and also nurses or these people who concerned about illness. E agora esses médicos, essas enfermeiras e todas as pessoas que pensam em encontrar o medicamento para curar essa doença, eles são... eu aprecio muito o trabalho que eles fizeram. E é um trabalho grandioso que eles estão fazendo. E nós não devemos vocês não devem se sentir desmoralizados ou desencorajados, que não vão superar essa doença. Nós devemos desenvolver uma mente positiva e cheio de entusiasmo. Nós devemos dizer: eu devo viver para que eu possa servir à humanidade. Indian boy or Indian girl, first your own village, your own town. Por exemplo, vocês devem primeiramente pensar no seu próprio vilarejo, na sua própria cidade, no seu próprio país, e manter esse espírito, de entusiasmo que vocês têm que sobreviver, têm que ser forte para ajudar o seu vilarejo, a sua cidade, o seu país. E ao nível último, trazer a paz mundial. Então, vocês têm que construir essa autoconfiança. A próxima pergunta é do Chipre do Norte. Bom dia, Sua Santidade. Meu nome é Helena Alessandra, do Zâmbia. Sua Santidade, muito obrigada por permitir participar desse programa. Minha pergunta é: por favor, o senhor poderia dar alguma ideia sobre a divisão da parte econômica, a divisão na parte econômica que cresce entre os países economicamente desenvolvidos e os países em desenvolvimento? Como eu já mencionei antes, essa lacuna entre rico e pobre é algo que existe a nível global. Mas do meu ponto de vista, eu penso que isso tem a ver com os princípios morais. Nós devemos pensar que as pessoas pobres têm os mesmos direitos que as pessoas ricas. Eu acho que os países ricos, e cada um em seu país, deve pensar na fração pobre do seu próprio país e fazer algo para diminuir essa lacuna. Como eu mencionei antes, essa lacuna entre rico e pobre é moralmente uma coisa errada. E devemos firmemente desenvolver esse pensamento que nós somos irmãos e irmãs e que nós devemos viver juntos, lado a lado. Então, essa lacuna entre ricos e pobres dentro de um próprio país é uma coisa imoral.
Next. His Holiness, now I have Vagesh from India. Your Holiness, it's a great honor to be here and to speak with you. Sua Santidade, é muito prazer de falar com o senhor. My name is Vagesh TNC. I study at Arshavidya Mandir School in Chennai, India. Eu estudo, meu nome é Vaginda. What would be your advice to all the youngsters across the world? Qual seria o seu Especially when dealing with skeptics or qual seria o senhor qual seria o seu conselho para que o jovem de todo do mundo possa fazer algo para frear esse aquecimento global que está acontecendo? Apesar de todos os obstáculos que nós estamos enfrentando. Now, human intelligence. A inteligência humana. A respeito da inteligência humana. A inteligência humana tem grande poder de olhar, de observar todos os objetos. A mesma mente pode observar um objeto por diferentes ângulos e ver diferentes formatos desse objeto. Então, a educação pode nos ajudar a ajudar esse cérebro humano a ver situações de diferentes aspectos, diferentes ângulos. Então, a educação não deve só repetir os conhecimentos passados. E nós devemos pensar que a realidade atual mudou muito. Okay. Now today, as I mentioned earlier, quando eu mencionei antes, todas as coisas são interdependentes. Esse conceito de eu, o outro, de dualidade, de divisão, é uma coisa passada. Nós devemos pensar nesse 7 bilhões de pessoas. E a nossa inteligência humana, o nosso cérebro humano, tem a capacidade ou seja, nós devemos usar a nossa inteligência para viver de uma maneira ampla, uma maneira holística, não com uma mente limitada. Nós devemos ver todas as situações desse ponto de vista. Nós devemos ver o mundo, uma galáxia, tudo como de uma maneira ampla. No passado, como eu mencionei antes, a nossa os problemas que existiram no passado e que existe atual é tudo nossa criação. Nossa criação, justo essa maneira errônea de pensar de uma maneira limitada. Então, nós devemos mudar esse pensamento, nós devemos ver e abordar todas as situações de uma maneira holística, mais ampla, de uma humanidade como um outro. Então, a educação é muito importante e você é uma pessoa jovem e os jovens têm uma função muito importante no mundo atual. Vocês têm um rolo, um ponto muito importante de desenvolver. Good morning. My name is Desenvolver um mundo holístico. Anglo-Chinese School Independent. Eu sou de Singapura. For giving me an opportunity to meet His Holiness, the Dalai Lama. Muito obrigado por essa oportunidade. Minha pergunta é: como essa pandemia, depois com o como essa pandemia pode afetar a mente das pessoas em uma maneira positiva?
self-confidence. Como eu mencionei antes, essa pandemia deve ajudar a criar em cada um de vocês uma mente positiva, uma mente, um entusiasmo positivo e não se sentir desencorajado e pensar, é culpa dessa pandemia, eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. Essa pandemia não deve servir para nos desencorajar. Essa pandemia deve nos ajudar a sentirmos mais fortes, porque devemos pensar que existem muitos doutores e cientistas que estão empenhados em criar o remédio, a vacina justa para esse vírus. E eu acho que eles encontrarão e essa doença será uma coisa passada. Então nós devemos, esse é o nosso pensamento, nós devemos usar essa pandemia para nos sentirmos mais fortes. Thank you so much for your wonderful interactions. Muito obrigado. Thank you, Lord. Muito obrigada, Sua Santidade, por responder todas essas perguntas. E agora quem vai falar? É a senhora Nelok. Muito obrigada, Sua Santidade, por todos os conselhos que o senhor nos deu. É uma grande honra termos a presença do senhor conosco hoje. Muito obrigado também a todos os trabalhadores do escritório do Dalai Lama, que nos ajudou a programar, a fazer com que esse evento aconteça. E muito obrigado a todos aqueles que estão aqui presentes, que participaram desse evento em linha. Muito obrigado a todas as famílias dos participantes. Raindrop, WHP and other organizations as well as members of Dr. APJ Abdul Kalam International Foundation for being a pillar of Sitar to make this event very memorable. Dr. Kalam's birthday is declared as World Students' Day. We wish all students, young at age and young at heart, dream is not something that you see while you sleep. It's something that does not let you sleep. Let's dream for a better future and a better world. Thank you, one and all. Thank you. Muito obrigada a todos vocês. Thank you. Em nome da Associação de Dr. Abdul Kalam. As I already mentioned, Um fator fundamental, como eu mencionei antes, é a autoconfiança, a autoestima. E para que desenvolvemos essa autoconfiança, essa autoestima, é permanecermos honestos, sermos honestos. Então, create a disaster. Mas se nós mantemos uma autoconfiança juntamente com as negações, juntamente com as emoções negativas, isso cria um desastre. Então nós devemos manter a autoconfiança e a autoestima juntamente com as emoções positivas e usar a inteligência humana, o cérebro humano propriamente de uma maneira positiva. Eu sempre digo que um coração afável e o nosso cérebro devem andar juntos em uma maneira positiva. Nós devemos combinar esses dois, o coração afável nós devemos combinar o coração afável com a nossa inteligência humana juntamente com a honestidade. Para não criarmos desastre. Então, não devemos cultivar uma autoestima, autoconfiança, juntamente com as emoções negativas, porque isso